Desde criança a gente ouve falar, não vai melhorar, como nós estamos ouvindo, que todos ouvem. Não, mas ainda há expectativa. Eu disse, eu acho que não tem expectativa, não. Vixe. Acabou. O Brasil precisa passar por uma reformulação muito grande. É o seguinte, ele é economista e um cara extremamente respeitado dentro de vários setores, cara. Ele tem não, tem muita história aqui na nossa região e eu quero chamar aqui Antônio Davi, vem pra cá! Uhul! É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Ô, Rafa, você escolheu essa música porque, tipo, amor, economia, porque o povo tá sem dinheiro, o povo tá muito bravo? Não, anda, João, amor amor e amor, né? Porque muita gente não entende de economia, mas entende um pouquinho de amor. Mas nada impede de amor e economia andar junto. Não, né, pode gente? andar junto, mas amor é uma coisa que todo mundo tem, mesmo sem saber que tem. É verdade. É que amor não pode ter economia para amar. Olha, nossa, deu até um Gostou? climão. É verdade, Davi? Pra Muito amar, a gente não belo precisa aqui o economizar. climão. Davi, obrigado pela tua presença, tá? É uma honra receber você aqui. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos e muito obrigado por ter topado vir aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para trocarmos algumas ideias, levar a mensagem ao seu público que está nos assistindo. Que legal. Então já vou começar já com as perguntas aqui. A gente sabe que todo mundo que vive neste país sabe o que está acontecendo neste país. Seja ele do norte, do sul, do leste, do oeste. Só não sabe se a pessoa vive trancada numa caixinha, que o nosso país, tem gente que fala que está sem comando, é um barco à deriva. E você, Davi, como um economista, alguém que entende o assunto e acompanha, eu quero saber a tua opinião. Como que você vê o Brasil hoje economicamente? O que está acontecendo com o nosso país? Olha, o Brasil, do meu ponto de vista, nós estamos perdendo muito na história econômica. Nós estamos acompanhando a evolução que os outros países estão. Mas não é pelo povo brasileiro, e sim pelos nossos governantes, né? Porque o povo brasileiro é trabalhador, é honesto, trabalha, suplanta as dificuldades conjunturais que o país próprio oferece, mas os nossos governantes nós não temos, né? Está faltando liderança. Quando surge um líder, ele acaba entrando no meio dessa corrupção sistêmica que tem no Brasil e acaba dando isso que a economia está. Um país que cresce 0,1% um ano não é nada. Não é nada. Isso é uma metodologia de cálculo, pode ser até um decréscimo, então não um crescimento. Um país que tem praticamente 13 milhões de pessoas desempregadas, um país onde tem 6 milhões de pessoas no subemprego, onde no último ano mais de 3 milhões de pessoas abriram algumas coisas para sobreviver, pequenos negócios, que não acham emprego. Então, esses são os dados que mostram que o país não está crescendo. O país não está crescendo. Porque o país, para crescer, nós somos 220 milhões de habitantes, nós precisávamos crescer em torno de 2%, mais ou menos, ao ano, para poder girar em torno de 1 milhão de empregos. Entendeu? Agora, tem essa massa de pessoas desempregadas, mas aqueles que vão para o primeiro trabalho, o primeiro emprego, não tem os espaços. Está faltando. É isso que está acontecendo com o Brasil. Ô, Davi, a gente ouve... Eu acho que o Brasil está vivendo uma fase que todo mundo hoje gosta de falar sobre política. Não é nem que gosta, é obrigado a falar. Tem gente que só mete o pau no governo, tem gente que defende o governo, tem gente que mete o pau no brasileiro, tem gente que defende o brasileiro, mas eu acho que em função dos últimos acontecimentos acabou dando um chacoalhão geral e fez que todo mundo começasse a pensar um pouco mais na parte política do nosso país. Eu quero saber a tua opinião, historicamente. O Brasil sempre foi um país que dizem que desde o povoamento, né, a colonização, que, por exemplo, o Brasil foi colonização de exploração, os Estados Unidos foi colonização de povoamento. O Brasil ele é roubado desde o descobrimento. Isso, na tua opinião, é real ou teve alguma época ou algum momento que entrou no eixo e deu errado? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, veja bem, eu vou fazer 70 anos esse ano, né? Não, tá jovem. E sou formado em economia há 40 anos, dia 27 de janeiro último agora, fez 40 anos da colação de grau. Meu número era
Conselho Regional de Economia é 12441. Então, praticamente já desde criança a gente ouve falar, não vai melhorar, como nós estamos ouvindo, que todos ouvem. Não, mas ainda há expectativa. Eu disse, eu acho que não tem expectativa, não. Vixe. Acabou. O Brasil precisa passar por uma reformulação muito grande, muito grande. Você veja que o governo atual, vamos falar do governo atual, escolhe os ministros, eles estão reunindo mais para decidir a perpetuação do poder político. Não se escolhe um ministro pelo mérito de capacidade profissional ou de conhecimento aonde está sendo nomeado. É mais por meio político. Não é? Como é que pode? Então, você está fazendo uma retrospectiva lá atrás do Brasil. A consolidação da Lei do Trabalho foi datada de 1943, se não me falha a memória, através do Getúlio Vargas. Ele que implantou a consolidação do trabalho, a carteira profissional para a pessoa assinar. Quer dizer, foi um grande líder naquela época, né, que implantou isso para o povo brasileiro, que não tinha. Eu faço uma pergunta aqui, será que o presidente atual, ele não coloca isso na cabeça e agora querer nomear essa moça para a ministra do Trabalho? Insistir ainda, né? Não, a qual nem está muito provado isso na mídia, nem as obrigações que ela teria que fazer com 2 ou 3 funcionários, ela não fez. Né? O próximo passo é colocar a Suzane Richthofen para cuidar das causas familiares. Não seria adequado? Mas então, como foi nomear uma moça dessa ministra do Trabalho? Agora aparece na mídia esses dias, você deve ter visto, andando lá em lancha, com as pessoas. Oh, que falta de respeito com o povo brasileiro é esse? E o presidente insiste em querer colocar uma bolsa dessa. Não é para ser mulher, poderia ser homem também, que tivesse esses mesmos tipos de atitude que ela tomou. Não pode ser nomeado uma pessoa dessa para esse trabalho. Isso é vergonha para nós brasileiros. Né? Então, imagina lá o Getúlio Vargas como teve. Está lá no céu, como é que ele está passando vendo isso daqui, né? Essa situação. Isso é uma demonstração clara que nós estamos aí, o nosso comando deixa muito a desejar. Na tua opinião, você ia falar alguma coisa, Igor? O Karnal, tem uma reportagem dele, né, que ele está numa rádio, quase todos os dias ele participa, e ele falou assim, eu estava conversando com alguém de outro país, tentando explicar como que um cara, uma pessoa que usa tornozeleira, porque está presa, consegue condenar alguém. É só no nosso país que tem isso. E por aí. Pois é. Na tua opinião, por exemplo, existem muitas pessoas, aí é questão... obviamente, opinião particular, que adoraram o período que o Getúlio foi presidente. Não me falha, gente, posso falar besteira, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Dizem que quando ele assumiu a presidência, ele transformou todas as empresas, as empresas de fora que tinham, por exemplo, empresas multinacionais em empresas brasileiras. Ele expulsou os americanos, essa turma, tudo, e o governo assumiu tudo. E houve um grande crescimento no período que ele foi presidente, econômico, inclusive, crescimento econômico. Isso, na tua opinião, foi real mesmo o que eu estou falando e realmente funcionou? Bom, o Getúlio Vargas, ele foi presidente antes de eu nascer, né, e faleceu em 1954, né? Eu era pequenininho ainda, né? Mas eu acompanhei pelas histórias, né? A gente lê as histórias. Mas Getúlio Vargas que implantou a Petrobras no Brasil. Getúlio fundou o PTB. Só dele ter criado a Petrobras e ter implantado o sistema da Previdência Social, a carteira profissional, as leis trabalhistas, já foi um grande avanço naquela época. Né? Ele também cometeu alguns erros, porque ele também quis perpetuar o poder e praticamente ele foi um ditador. Né? Então isso também acabou contribuindo para a decadência dele na época. Foram 15 anos ininterruptos, né? Então ficou com isso daí. Né? Entendi. Olha, vamos mudar de presidente. Deixa o Getúlio para lá, o Getúlio hoje já não está mais. Vamos falar dos que estão vivos. Na tua opinião, é óbvio que semana passada o Lula foi condenado, né? E eu quero saber a tua opinião, pode ser política ou econômica, a respeito da condenação do Lula. Olha, falando do Lula, quer dizer, a condenação dele agora, segundo o processo que está lá em evidência, ao qual ele foi condenado, tem provas evidentes de tudo que aconteceu. Né? Porque foi julgado pela turma lá de Curitiba, todos falam muito do Sérgio Moro, que eu acho que é um juiz, não tem dúvida que é o
é o protagonista de toda essa situação, mas lá ele tem uma turma de equipe de procuradores, né? Uhum. Tem o Dr. Carlos, tem o Dr. Anderbal, tem duas moças lá, Nádia, Renata. Conhece todo mundo também, né, Davi? Mais ou menos eu conheço, aquele delegado da prisão. São gente de extrema capacidade. Então ele tem um conjunto de pessoas que trabalham com ele, que faz parte da justiça, os procuradores e delegado e ele como juiz, que eles têm lá um computador, que poucas pessoas sabem, é um computador Watson, né, da IBM. Pode falar isso, né? Pode, fica à vontade. Pois a IBM paga um pouco. Paga nós, Ben. Paga nós. Em que ele chega num determinado local, ele joga aquele computador e ele pede o que ele quiser e dentro de 1 minuto, 2 minutos, ele tem tudo na mão. Sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa, se ele vai num prédio, ele sabe tudo aquilo ali. Ah, é? É uma coisa de outro mundo. Existe poucos disso no Brasil. Queria falar para o senhor Sérgio Então, Moro, meu WhatsApp, você vê a agilidade com que eles fizeram o julgamento. De tudo, né? O que eles recuperaram para o Brasil. Agora tem esse julgamento. Mas, finalizando, eu vejo o julgamento do Lula, esse triplex, esse sítio, em termos de valores, é tão insignificante pelo descalabro que ocorreu ao longo da administração. Uhum. O Lula, se ele não tivesse colocado todo esse staff dele de político, que acabou com a Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, as obras que foram feitas, tudo houve corrupção, o Correio, tudo houve corrupção. Né? Se o Lula, se isso não ocorresse no governo dele, ele não deixasse fazer isso, eu acho que ele teria sido até um estadista. Uhum. Porque ele tem um carisma, não pode, ele tem um potencial, um capital político forte e grande. Ele terminou, né, a eleição, o último mandato dele, com uma popularidade altíssima. Isso é inegável, mas ele se estragou por isso daí. Isso é inevitável. Nenhum homem público, nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nada pode fazer um desastre econômico como foi feito nele. Agora, dizer que não sabia, isso é mentira. Como não sabia? A pessoa pode não saber. Qualquer gerente de uma divisão, do departamento, de uma empresa, de um comércio, um superintendente, um chefe, ele tem a obrigação de saber tudo que se passa ali. Ele não pode ser omisso. Uhum. Dele dizer que não sabia, então ele é incapaz, ineficiente, e não está apto para o cargo. Então, é isso que aconteceu. Só a Petrobras, olha só, a Petrobras vai pagar 9 bilhões de reais aos investidores americanos pela queda das ações da Petrobras, que eles compraram as ações, e houve essa roubalheira toda, né? Só para os investidores. E mais 2 bilhões e tanto para o advogado que entrou com ação contra a Petrobras. Oh, louco. Isso é dinheiro meu, é seu, de todos nós aqui que está indo para lá. Sim. Como é que não podemos? Por isso que o Brasil, o povo, todo o povo está pagando. Nós pagamos um tributo muito caro e estamos pagando isso de uma forma que nós não estamos vendo, não estamos sentindo, mas estamos sentindo aí pelo desemprego, pela falta de crescimento do país, pela falta de oportunidade que as pessoas estão tendo. É isso daí, os efeitos são esses. Os efeitos são esses daí. Posso fazer uma pergunta? Fica Posso fazer, Marral? Fica à vontade. Eu tinha uma amiga vereadora aqui na Câmara de Ribeirão Preto. E aí ela estava fazendo umas votações a favor de umas coisas que todas as pessoas da causa animal, né, que ela era da causa animal, eram contra. E aí eu chamei ela em box e falei, o que está acontecendo? Porque, né, a gente queria que você estivesse fazendo isso, você está, né, metida em coisas que não são legais. Ela falou, Vivi, aqui funciona dessa maneira, estou falando do micro, mas existe o macro, que é, por exemplo, um presidente. No micro, se você não compactua com algumas coisas, suas propostas, elas não acontecem. Então, os governantes que têm, às vezes, chegam, né, com uma filosofia, tal, eles chegam numa máquina toda podre. Talvez agora a gente entrou mais num assunto político do que de economia, né? Porém, os dois estejam ligados. Como faz? Entendeu? Porque às vezes a gente fala, se não tivesse se metido em todas, tarará, mas ele pegou uma máquina podre lá de trás. Não estou defendendo, tá? Eu só acho assim, que aqui no Brasil
Não é uma pessoa que vai ser uma figura honesta. Eu acredito que é toda a máquina política do Brasil que é defeituosa e é podre, como também a nação. Eu bato na tecla de que as pessoas são corruptas. As pessoas roubam papel higiênico dos lugares, as pessoas roubam as mínimas coisas, mas exigem que os políticos sejam honestos e não roubem. Entendeu? O que eu estou te perguntando porque todo mundo fala, o Lula condenou o Lula fez tudo aquele arrombo. Eu acredito que não foi o Lula que em 8 anos criou o pai da corrupção. Eu acredito que já vem de lá de trás. Fernando Henrique também não limpou nada. Naquela época não se escrafunchava essas coisas. Mas é isso que você está falando, tem a versão verdadeira. O poder político é um corporativismo que existe dentro deles da perpetuação do poder. Uhum. Você pode pegar a própria Câmara de Ribeirão Preto, você vê essa semana, eles já estão formando lá um grupo de pessoas que quer que o número de vereadores permaneçam aquilo, acho que 27. E o tribunal julgou que tem que ser 22. Uhum. Né? Você vê uma vergonha falando da Câmara Municipal. Uhum. Fizeram uma comissão lá de inquérito do anexo da Câmara que está construindo. Chegou-se à conclusão que deveria interromper com a empresa que estava construindo. Isso o vereador da atual legislatura. O parecer dele final do relatório. Agora o presidente atual chegou à conclusão que não, que a mesma empresa vai ter que voltar a construir o anexo da Câmara. Dá para entender isto? Você imagina os vereadores antes que deveriam fiscalizar Ribeirão Preto, não fiscalizaram nem a construção do anexo da Câmara. Então a política está aí. E aquele que talvez seja mais isolado, que bate muito nisso daí, lá dentro, ele realmente não fica bem com os demais vereadores. Uhum. Mas aí que está faltando no nosso país, eu acho que está no mundo, está faltando os grandes líderes, os grandes estadistas. O que é o estadista? O estadista é aquele homem público que faz alguma coisa que ninguém fez e que precisa fazer em benefício do povo. Esse é o verdadeiro estadista. Mas sabe o que acontece? No mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Quando algum estadista ou algum grande líder quer fazer alguma coisa que vai ferir a elite, os grandes empresários, ele é preso. O Nelson Mandela, na África, ele queria derrubar o apartheid. Foi preso e morto. Isso foi lá uma adição política, mas aqui no Brasil existe, no mundo, já teve aqueles avanços, teve muitos presidentes que fizeram algumas coisas. Uhum. Se você for analisar também, todos eles fizeram alguma coisa. Sim, também não podemos ser críticos e dizer que ninguém fez nada. Não, todos fizeram. Mas você vê, nós já vem passando por uma depuração, porque já caçou o Collor, né? O Lula ficou naquela pendência, foi julgado na época, lá no Congresso, não foi punido, a Dilma foi punida. Precisa surgir lideranças com ética, com determinação. Mas aí também falta, às vezes, o próprio povo reconhecer. Uhum. Porque muito dos povos que vota, muitos deles, vota naquele, porque ele é simpático, porque ele dá risada, porque ele bate nas costas. Tiririca. Se a pessoa, às vezes, é séria e trata as coisas com determinação, com eficiência, e quer as coisas corretas, às vezes ele é taxado de prepotente, de antipático também perante o povo. Sim. Tem esse jogo todo, que o político é complicado. É complicado. Ô, Davi, mandaram uma pergunta aqui, o pessoal aqui do WhatsApp está mandando já. Qual a sua opinião sobre a nova aposentadoria? O pessoal parece que agora está indo para 65 anos, né? Resumindo, reforma da Previdência, vamos falar assim. Qual a sua opinião? Esse problema da Previdência Social no Brasil, para mim, é uma vergonha. Né? Uma vergonha total. Porque eles estão mexendo só nos efeitos da aposentadoria, eles não estão mexendo na causa da aposentadoria. Uhum. Saiu agora que o Brasil, no final do ano de 2017, o déficit da Previdência Social foi de 297 bilhões de reais. Né? São praticamente 100 bilhões de dólares. Né? Mas eles não falam a história correta. Uhum. Porque isso daí, 1/3 apenas desses 297 bilhões de reais, é apenas o déficit que tem de mais de 2/3 dos aposentados da atividade privada, aquele que pagou o INSS. Está entendendo? Os outros, a 1/3 apenas desse déficit, vou voltar a repetir para entender, 1/3 do déficit, algo em torno de 90 bilhões,
ele é em função de 75% dos aposentados que pagaram o INPS, que pagam o INSS e que estão aposentados. Os outros 200 bilhões de déficit da Previdência Social corresponde a apenas 25% dos aposentados do funcionalismo público. Ô, louco. Essa é a inversão. Essa história, a mídia, nem o deputado fala e o governo também não fala. Rapaz do céu. Por quê? Desculpa te cortar, mas posso facilitar, ver se eu entendi, até para as pessoas de casa ver se entendeu? Resumindo, a grande maioria é em função do funcionalismo público aposentado, que sempre recebeu altos salários e, consequentemente, uma alta aposentadoria. O governo federal, salvo aquelas empresas estatais, como o Banco, Brasil, Caixa, tem as aposentadorias deles, a previdência deles, A privada. Privada deles, o Correio. Mas também estão tudo falido. O Correio, inclusive, os funcionários do Correio hoje pagam um acréscimo do que eles estão pagando da Previdência Social para poder ter direito à Previdência Social, para tampar rombo que fizeram de roubalheira. De roubalheira. De roubalheira. De roubalheira. Então, mas o governo federal, mesmo nessas aposentadorias particulares da Previdência privada de estatais, Sim. o governo federal já injetou muito dinheiro do Tesouro Nacional, que é meu e seu do outro, para poder pagar os altos salários do funcionalismo público. Deixar o funcionalismo público, vamos falar, vai pensar que é de uma forma geral. O funcionalismo público, aquele que trabalha na área da saúde, da educação, aquele que realmente pega pesado, que trabalha, que toca, ele não ganha bem também, não. Não ganha. O problema todo, onde que está o rombo, é no poder executivo, no legislativo e no judiciário. E no militar também. Quero ver quem fala mal. As pessoas aí não falam, mas todos esses poderes. Mas daqueles altos escalões. Para manter a média de aposentadoria da atividade privada é em torno de R$ 1.500 e poucos reais. A média da aposentadoria do funcionalismo público, que está dentro desse contexto que eu disse, é de R$ 8.000, praticamente. A média. Ô, louco. É isso. Você sabia disso, gente? Você sabia disso? Você deve ter lido isso daí há pouco tempo. Agora no final do ano, um advogado da Câmara aqui de Ribeirão Preto aposentou com R$ 50.000. Tem uma funcionária da Câmara de Ribeirão Preto que entrou em 2013 na Câmara e vai aposentar com 20 e poucos mil reais. Rapaz. Porque até 88, muito dos funcionalismo público, muito de município, não tinha nem sistema de previdência. Pagava tudo através do próprio município, dinheiro para o município. Aí, a partir de 88, foi obrigado a formar a Caixa de Previdência do funcionalismo público de vários municípios. Alguns municípios já tinham, a maioria do Brasil não tinha, e do Estado também. E aonde havia essas compensação do INSS para esse fundo das atividades do funcionalismo público, está aí. Então, você imagina, olha, até 88, até na Constituição de 88, você imagina uma pessoa que trabalhou na atividade privada, 20 anos na atividade privada, uma empresa, Sim. 20 anos, pagou o INSS, 20 anos, ele fazia um concurso público, eu vou citar o seu exemplo, um motorista. Sim. Foi um concurso público e o motorista ia trabalhar na prefeitura. Daí 15 anos ele aposentava na prefeitura com o salário integral que ele ganhava pago pela prefeitura. É esse descalabro que acontece no Brasil. Então, eles estão dando combate aos efeitos e não à causa. A causa... Então, agora eu vou dar a solução. Por favor. Vamos dar uma sugestão da solução. O que precisa estabelecer no governo federal, aí precisa ter o presidente ter peito, ter coragem, e ter ética, e ter bril, e ter honradez para fazer, para propor. Ferrou. Não tem. Realmente resolver, estabelecer meta dos ganhos do funcionalismo público, daqueles escalões que eles falam, é direito adquirido. Direito adquirido, não. Isso é benevolência. Benevolência, exatamente. Isso é benevolência adquirido. Isso daí é aconchego adquirido que foi feito. Fizeram leis para adaptar um sistema, e não ele se adaptou à lei. Exatamente. Eles fizeram isso, não é direito adquirido, isso é benevolência adquirido. Isso é uma vergonha no Brasil. Se nós não resolvermos isso, não vai resolver o problema da Previdência Social nunca. A Grécia, a Itália, a Espanha, a Turquia, uma bandeira que, eles precisaram resolver esse problema, porque não tinha mais dinheiro para pagar. Você pega os jornais hoje, o município de São Paulo
Tem um estouro no sistema da Previdência de 2,5 bilhões já. E vai acontecer, vai estourar isso ao longo dos anos. Vai ter que resolver, estabelecer. Porque o aposentado da atividade privada, se ele ganha 8 mil, a hora de ele aposenta com 3, 4, a defasagem, desconto. Quando aposentava lá atrás, tinha aquela inflação louca, cortava 4 meses de inflação dos aposentados, nunca mais reaviu esse valor. Então, isso daí que é a vergonha brasileira. Fala da Previdência. Aliás, eu tenho hoje jurídico onde fala em reforma. Você reforma um caminhão, você reforma uma casa, você reforma uma máquina. Leis, você tem que fazer uma normatização, uma adaptação da lei, uma modernização da lei. Não se reforma a lei. Isso é coisa empírica, do meu ponto de vista, quando falo em reforma. Senhor Davi, eu sou funcionária pública do Estado de São Paulo. E o que está acontecendo é o seguinte, está sendo tirado cada vez mais coisas. Nós fazemos parte dos baixos do Estado, né, gente? Porque quem tem altos salários e aposenta bem está lá no plenário, naquele Brasília, né? Aqui nós somos o que o senhor disse, educação, né, administração, da Secretaria da Fazenda, enfim. Os motoristas, por exemplo, eles perderam R$1.000 do salário, eles perderam a insalubridade. E eles muitas vezes estão dirigindo de madrugada, está todo mundo perdendo. Então, quando falam em crise do SPPrev, do INSS, eu não acredito nessa crise, porque o que a gente arrecada é muito. Eu acredito, inclusive uma repórter falou para o Alckmin isso. Ela falou, não existe um déficit de arrecadação, existe má administração, porque o que vai para as roubalheiras são bilhões, são trilhões. E a aposentadoria e os recolhimentos da empresa privada, o que acontece quando a pessoa aposenta, depois ela pega o FGTS. Nós não temos FGTS. A gente sai liso, a gente sai com aposentadoria e ponto. Então, isso de que... Mas isso que o funcionalismo público fala, que você está falando, que não tenha o fundo de garantia, mas o funcionalismo público também não fala, se me desculpa, mas ele tem tal de sexta parte. Temos. Ele tem adicional não sei do que o funcionário da atividade privada também não tem. O funcionário da atividade privada, ele tem que cumprir os horários, ele tem que estabelecer. Porque o sistema, eu até sou particularmente contra que o funcionalismo público ele tem estabilidade para o resto da vida. Eu sou contra isto. Na verdade, uma a estabilidade se adquire pela competência. Com certeza. Pela competência, pelo serviço prestado. Sim. Porque como tem funcionário que está há 30, 40 anos na empresa, é porque ele trabalha, porque ele é bom. Ele não tem estabilidade. Mas então, isso cai na índole do brasileiro. Isso já acabou nos outros países. Nós somos um país pobre. Nós somos um país pobre. Então isso aí não pode existir. Nem no município, nem no Estado, nem no governo federal. Vai ter que acabar isso. Você vê a Argentina, não tem sistema. Lá o Macri, que é o Maurício Macri, né, que é o presidente atual da Argentina, ele está dispensando 25% do funcionalismo público lá, para adaptar ao orçamento do país. Ele está dispensando, ele já disse, a área da saúde e educação, não vai sair ninguém, porque esses trabalham muito e ganham pouco. Né? E outros cargos, outros cargos da administração. Mas vai dispensar esses escalões. É primo do político, é sobrinho do político, é o juiz, que ele é juiz, ele pode nomear o comissionado, ele nomeia a filha do outro juiz para ser assistente dele. A filha dele vai ser assistente do outro juiz. Isso também tem no Brasil. Opa! Tem no Brasil. Tem. Mas, Davi, pode concluir. Pois não. Davi, isso que você está falando, cara, na boa, alguém precisava falar isso na TV, velho. Eu fico muito orgulhoso de você ter falado isso no meu programa. De verdade. Porque, realmente, é o problema, um dos inúmeros problemas gigantes que esse país tem. E principalmente a galera que assiste nosso programa, que é mais jovem, não faz ideia, porque o que é mais novinho não pensa na aposentadoria. O cara quer viver um dia depois do outro, tanto faz. Mas eu conheço muitas pessoas que já estão chegando na fase de se aposentar, que estão quase chorando, porque as coisas que estão acontecendo hoje. Mas esses que aposentam pela atividade privada, eles acabam aposentando e eles, para manter o padrão de vida, eles têm que voltar a trabalhar. Olha só o que acontece. Eles voltam a trabalhar para poder manter o padrão de vida. É verdade, porque o valor que ele recebe é menos que o salário dele. Ele não aposenta o salário integral. A grande maioria. Não, a maioria. Ninguém aposenta com salário integral.
Com certeza. Aí o que ocorre? Ele volta a pagar o INSS. E esse dinheiro que ele paga o INSS não serve nada para ele. Perdeu. Nada, porque ele já está aposentado, vai para o Caixa da Previdência. Olha só o que acontece. Ele está ajudando, beneficiando, mandando dinheiro lá do salário dele, do bolso dele, para poder engordar a Previdência Social. E a Previdência Social nunca acaba. Tem mal gestão? Tem. Mas as grandes, a parte estatal, todo esse sistema da Previdência, do funcionalismo público, que são essas caixas privadas, a Previdência privada, também pelo descalabro e pela roubalheira que tem lá dentro, também o próprio funcionalismo tem parte de culpa. Porque eles que elegem os diretoria. Opa! Eles que elegem a diretoria também. Agora, você pega igual o Rio de Janeiro, o estado quebrado. Quebrado. Quebrado por quê? Quebrado. Ué, você faz uma análise dos governos que teve antes. Agora o governo mandou 2,5 bilhões para lá, para ajudar o Estado. Não tinha que mandar coisa nenhuma, é problema do Estado do Rio de Janeiro, eles que se viram. Arrecada e faz as contas direito. Aquilo lá, o Rio de Janeiro, 85% é funcionalismo público que está lá. Né? Até algum estabelecimento de Brasília, lá no Rio de Janeiro, tem o Senadinho. Nossa. Que era do tempo da República, que era no Rio de Janeiro. Está lá ainda. E tem um monte de outros órgãos que está lá. O Estado do Rio de Janeiro mantém isso. Pô, nós não podemos mandar. Se manda do Tesouro Nacional, está mandando de todos nós nosso dinheiro. Está tirando de nós. Está faltando para a saúde, está faltando para a educação, está faltando de fazer as rodovias para escoar a produção de vários estados, que nós temos estradas ruins, e assim por diante. Eu tenho 2 assuntos que eu preciso tratar com você antes que o nosso tempo termine ainda. Porque, cara, dá para ficar até amanhã aqui conversando sobre esse assunto, que é realmente um assunto muito forte. O primeiro assunto, eu vou até aproveitar que a gente está falando sobre Previdência, sobre governo, e eu quero perguntar qual é a tua opinião hoje, particular, como economista, e pode ser uma opinião particular mesmo, que o Brasil deveria adotar. Por exemplo, hoje, a gente já teve sentado nesse sofá aí o João Amoedo, que é pré-candidato a presidente do Brasil, e ele é liberal. Ele pode beber a sua. Ele é a favor de privatizar, vamos falar assim, praticamente quase todo, ou se não for todo, o país. Desde a educação, até o SUS ele é a favor de privatizar. Ele é a favor de, porque ele fala que privatizando você vai gerar uma livre concorrência e, consequentemente, os melhores vão permanecer e os piores vão ficar para trás e o país vai prosperar. E diminui a roubalheira. E diminui a roubalheira, né? Tira esses facilitadores aí que existem, toda essa burocracia do Brasil. Existem outros que são pensamento socialista, pensamento, enfim, inúmeros pensamentos. Eu quero saber qual é o pensamento do Davi. Não, eu concordo em parte com ele. O problema da saúde do Brasil. Hoje, o INSS, ele tem obrigação de dar uma assistência à saúde a todos que contribuem para o INSS. No entanto, as pessoas vão no SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e realmente, às vezes, não é bem atendido, porque também existe uma demanda muito grande e não está estruturalmente preparado os municípios para atender. A maioria hoje paga uma previdência privada, uma previdência de saúde, um sistema de saúde, plano, né? Um convênio de saúde para poder ter um atendimento melhor à saúde e custa muito caro. E que nem sempre é bom, tá? Eu falo isso porque na minha cidade o plano de saúde que eu pago, desculpa, não é bom. Tá? Se vocês vão ficar bravos comigo, então trata melhor eu e a galera que vai lá. Porque olha, o SUS da minha cidade e onde eu vou, dá na mesma. Então, aí, falei. Então, colocando isso em ordenamento, né, essa situação, acredito que eu assisto vários seus programas, desse dele eu não assisti, mas pelo que você está falando. O que precisava... Quer que eu até acrescento? Eu entendi. Porque, deixa eu só para acrescentar para o pessoal de casa, porque tem gente que, às vezes, eu passo a informação incompleta, ele comentou que ele é a favor até de privatizar a saúde. Só que como que ele faria isso? Ele criaria como se fosse uma carteirinha com um valor que você possa usar no decorrer. Eu concordo com ele, em parte, que eu vou tentar adicionar, agregar o que ele falou, né, que você está me passando. A carga tributária brasileira é muito alta. Os impostos que paga, o tributo que paga, 33%, 34%. É muita coisa. Certo? É muita coisa. Como é que não tem dinheiro? Então, você vai tomar um refrigerante, 2/3 daquele refrigerante é tributo que você está pagando. Você vai comprar um medicamento, você está pagando lá uma enormidade de tributo.
Não é o pessoal pensa que o tributo, que eu pago meus impostos, não é IPTU, não, é tudo. É tudo. Aí o senhor me desculpe, mas vem os caras de pau e falam que tá... E assim vai por diante. A carga tributária está sendo grande. Então, qual que é a sugestão que eu daria? Eu daria, sim, senhor, reduz a carga tributária dos impostos, reduz. Hoje é 33, passa essa carga tributária para 20, sei lá, 18. É evidente que precisa fazer uma somatória para ver. E todo o funcionalismo seria atendido através de convênio médico feito pela empresa que ele trabalha. O governo cuidaria daqueles que não trabalham, dos aposentados que não estão mais trabalhando, das pessoas que têm necessidade, cuidaria disso. Para quem trabalha, as empresas já fariam o convênio médico direto. É uma semi-privatização. Mas aí teria que reduzir a carga tributária das empresas, porque ela gerenciaria muito melhor o sistema de atendimento à saúde aos seus funcionários. Entendi. Entendeu? Porque hoje você pega uma folha de pagamento. Cada empresa hoje paga, em média, 4,5% do salário de cada funcionário para o sistema da educação. Uhum. O governo tem a obrigação de dar uma educação boa. Sim. As empresas estão pagando. Quem ganha R$1.000, por exemplo, 4,5% vai dar R$45, né? Para o governo, para atender a educação. Pois é, senhor Então, Davi. a carga tributária nossa é muito grande. Se ficar na mão da empresa, ele reduzir a carga tributária, o governo vai ter as retribuições dele. Em outros países mais evoluídos, principalmente na Europa, praticamente quase todos, o sistema de saúde funciona você como fosse um cartão, que você tem um cartão do banco. Que ele fala. Tá, eu vi isso daí lá, graças a Deus. Mudar de ver vários como países. Como se fosse um Bolsa Família. Você pega esse cartão, você vai consultar no médico que você quer, no hospital que você quer. Só não dá estética, consulta estética, essas coisas. Plástica. O atendimento, tudo. Ai, vai falar, mas se acontecer no Brasil, será que algum médico vai fazer consulta, fazer que consultor, para ganhar mais, né? É. Se acontecer isso lá, nunca mais ele vai clinicar. Mas no Brasil, com certeza. E a pessoa também que burlar, nunca mais vai ser atendido. Entendeu? Existe seriedade na lei. Que bom. Teria que modernizar isso no Brasil. Tem uma outra diferença. As leis teria que modernizar isso no Brasil, né? Porque modernizar, nós estamos vendo a maior parte das coisas do Brasil hoje, que você vai ver politicamente, eles se reúnem para perpetuar no poder, quem que vai nomear, é porque o partido não quer, outro partido quer. Como é que a gente vai fazer para não descobrir essa falcatrua aqui? Não é pela competência, pela eficiência, é pelo poder do corporativismo político. Exatamente. Nós não vamos arrumar casa nunca a continuar dessa maneira, não vai arrumar nunca. É nessa tecla que eu estou batendo. Eu não acredito, não vamos arrumar. Isso daí é o caos do Brasil. Se não acabar com isso, não vai arrumar o Brasil nunca. Isso está desde quando, o senhor acha? Oi? Esse corporativismo, isso que o senhor está falando, o senhor acha que vem desde que eu me conheço, que eu comecei a tomar uma participação, porque eu, graças a Deus, sempre fui me envolvido na política, sempre acompanhei, muito embora distante, ouvi o radinho, queria saber quem era e quem não era, né? Sempre fui assim. E quando mataram o João Kennedy, eu chorei, porque eu tinha lá meus 14 anos de idade, e eu ouvia pelo sistema de rádio, aquela coisa, tudo na fazenda, para mim era o maior líder do mundo, né? Aquela coisa toda. Mas, graças a Deus, tive o poder de bater continência lá no túmulo dele, na sepultura dele, né? O Anderson, massagista... Então, essas coisas... Tem uma pergunta? Não, o Anderson está dando parabéns ao senhor e ao Marral, porque... está sendo ótima conversa e realmente ele está dizendo coisas que ninguém fala na TV, porque a TV não deixa, né, Anderson? É verdade, aqui a gente deixa. E se... corta aqui para mim. E se discordar... Aqui tem a ditadura Marral. Não vou fazer nada, mas ter respeito à opinião. Posso ler uma resposta da enquete? Rapidinho que nosso tempo está acabando, Vivi. Você acredita em Mega Sena? Temos uma resposta assim. Do Paulo Roberto Pereira. Acredito, vários políticos já ganharam e algumas pessoas algumas vezes. Verdade. Isso aí. A enquete está rodando, está lá na nossa fanpage? Está na fanpage do Fala Marral e está na minha também, Vivi Reis. facebook.com/Programas Marral, tá? A fanpage do Fala Marral é /Programas Marral e da Vivi Reis também, tá? Aproveite e curta lá o Instagram da Vivi, né? Também, o Instagram da Vivi, @ViviReis82, que ela tá, todos os patrocinadores dela, as fotos, tudo você vai acompanhar lá já. Davi, eu preciso fazer minha última pergunta para você antes da gente encerrar, tá bom? Nossa, como passou Deixa rápido. eu só aproveitar e mandar um super salve pro Beto do Itibã.
tá me mandando... Ô, Davi, é sacanagem, né? Vou mostrar aqui pro convidado. Olha a foto que o cara manda para mim no meio do programa. Você gosta de comida japonesa? Rapaz, o cara me manda uma barca desse tamanho aqui. Já é a nossa esperando. Falando para nós ir lá comer. Você vai dar o close aqui? Oh, olha aqui, ó. Olha a foto que os delícia. caram mandam para nós no meio do programa. Lá do Itibã, em Sertãozinho aqui, ó. Vou ficar esperando por nós lá. Ei, Betão, eu também já chega, a gente já tá aí. Inclusive, lembrando que vocês que forem no Itibã, amanhã, quarta, quinta ou sexta, falou que viu no Fala Marral, você vai ganhar 10% de desconto. É um descontão. Davi, duas coisas, pra gente terminar. Primeiro, Vivi, tem sorteio já, né? Tem sorteio já. Gente, antes de acabar o programa, a gente vai fazer um sorteio ao vivo aqui no programa para vocês ganharem um presente. Qual é o presente de hoje? Hoje nós temos o sorteio, pessoas estão mostrando aqui também no Instagram, tá? Da Mandala. Mandala Acessórios mandou pra gente uma crusher. Legal, a gente vai sortear já. Davi, vamos lá. Eu quero saber a tua opinião. Eu vou até te pedir desculpas, mas eu vou ter que falar para você, a gente ter que ser bem resumido, porque o nosso tempo está bem curto, sobre a economia de Ribeirão Preto. O que a gente vai esperar dessa região? Porque é uma região historicamente agrícola, pelo menos a gente tem as cidades aqui em volta, Sertãozinho e várias outras cidades que têm usinas de açúcar e etanol, que são cidades que dependem da indústria sucroenergética. E Ribeirão é uma cidade que, graças a Deus, se diversificou. Mas o que a gente pode esperar... Mas Ribeirão teve uma prefeitura que, nesses últimos anos, deu ruim, para não falar outra coisa. O que a gente pode esperar dos próximos anos de Ribeirão Preto economicamente e região? Eu falaria em termos de região, depois Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto vive em função da região. Ribeirão Preto não tem uma economia própria. Ribeirão Preto é baseado no comércio, na prestação de serviço. Temos poucas indústrias, e a indústria não dá valor agregado. Quando não dá valor agregado na economia, ela vive em função da região. Entendi. Você vê que, esse 2017, Ribeirão Preto exportou 7 e poucos milhões de reais, e qualquer cidade pequena exportou 600, 700 milhões de reais em bolsa toda. Entendi. Então, Ribeirão Preto, ela vive em função da região. Pessoas que moram aqui têm os empreendimentos, empresas fora e moram aqui e vivem aqui. Ribeirão Preto, se a gente vê Ribeirão Preto 30 anos atrás e vê hoje, dá dó de ver Ribeirão Preto. O estado lastimável que encontra a parte urbana da cidade, né? Então, você já comentou do governo anterior. Esperamos que o governo atual encontre os caminhos melhores. Eu fiquei satisfeito hoje que sobrou no caixa, ele gastou menos 300 e poucos milhões do que entre a receita e as despesas de 2017, fazendo um caixa para poder fazer as obras que precisa Ribeirão Preto. Vamos torcer para que realmente o faça. Capacidade, acredito que ele tenha. É um governo que me parece sério, vamos torcer para isso. Agora, em função da economia da região, basicamente nós vivemos de commodity, né? Que nós temos aqui a cana-de-açúcar, a cana, o açúcar, o álcool, a laranja, né? O calçado. Então, e a commodity, ela é muito sazonal. Ela tem bons períodos e tem maus períodos, tem períodos razoáveis, né? O setor de açúcar, principalmente agora, já vem aí 1 ano e meio, o preço do açúcar, principalmente, caiu muito no mercado. Caiu muito. O açúcar caiu, em média, 30% o preço. Isso é muito duro para a região. Muito embora o etanol melhorou um pouco, né? Não há investimento no setor da agroindústria açucareira alcooleira, muito poucos investimentos. Isso acaba afetando as indústrias de base, que é o caso de Sertãozinho e outras indústrias aí. Né? O petróleo no mundo hoje está aumentando, o petróleo chegou a estar $44 o barril, hoje fechou em $70 o barril. Meu pai amado. Entendeu? Então, tudo isso tem a ver com as commodities de uma maneira geral, que o petróleo acaba tendo um ponto de referência para o desenvolvimento. Mas é engraçado que a gente vai, se for para os Estados Unidos, lá quando eu estava lá, era coisa era, se não me engano, $3, 5 litros. Você pagava, tipo, alguns dólares, 5 litros. Então, lá, a gasolina é bem mais barata do que para nós, né? Porque eles têm refinaria lá. Por que isso acontece? É porque lá funciona. Pode deixar, Davi, eu respondo. Porque lá não tem trabalheira? Não é aqui. Lá não teve Dilma, lá não teve todos os presidentes para trás. Ainda estou na expectativa de ter um bom daqui para frente. Vamos ver o que vai acontecer.
Davi, obrigado pela tua presença aqui no Fala Amarral, mais uma vez. Você já está convidado para voltar aqui a hora que você quiser. Tenho certeza que você agregou pra caramba conhecimento em várias áreas aqui, tanto para mim, quanto para a Vivi, quanto para o Rafa, que está aqui, e todo o pessoal que está assistindo a gente pela TV. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário, isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal, se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!